Boa noite a todos. Meu nome é Márcia Prata. Nós estamos aqui hoje a convite do NEFA para conversarmos um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que nossas primeiras palavras possam sempre ser de agradecimento por essa oportunidade de refletirmos sobre o Evangelho, sobre a mensagem que o Senhor Jesus traz para nossas vidas. Nós vamos iniciar fazendo a leitura da página, em alguns trechos da página de sensibilização, que é uma mensagem de Emmanuel, que fala no título O Talento de Todos. Diz assim: na abastança ou na carência, na direção ou na subalternidade, não menosprezes agir e servir, porque o trabalho, nas concessões do espaço e do tempo, é o talento comum a todos, pelo uso do qual o espírito se engrandece no rumo das esferas superiores a que se destina. É por isso que o dinheiro e saúde, cultura e inteligência, tanto quanto os numerosos recursos que rodeiam o homem na terra, subordinam-se ao trabalho, a fim de se agigantarem na produção, na multiplicação dos benefícios que lhes dizem respeito. Responde ao Senhor que te serve por intermédio do trabalho incessante da natureza, com o trabalho infatigável do teu pensamento e de teus braços, de teu cérebro e de teu coração, para que te eleves à comunhão com o amor infinito. Vamos então agora fazer a nossa prece para iniciar os nossos estudos. Senhor Jesus, amigos espirituais, aqui estamos, Senhor, para refletir sobre o teu evangelho de amor, que nós possamos elevar o pensamento a Ti, aos guias e mentores que sustentam a casa de trabalho de Francisco de Assis, que nós possamos, Senhor, entrar em comunhão com essa espiritualidade, com o Teu amor. E assim, Senhor, em Teu nome, em nome de todos os trabalhadores do bem, da paz e do amor, nós rogamos a permissão para darmos por iniciados estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo da noite de hoje. Que assim seja, com a graça de Deus. Graças a Deus. Hoje, nós vamos conversar sobre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Falaremos um pouco sobre os itens de 1 ao item 6. Ele começa falando da salvação dos ricos, né? No item 1 ele diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Então nós estamos falando aqui de recursos que estão disponíveis a todos nós, enquanto encarnados, né? E alguns, nesse momento, nessa situação, nesse momento reencarnatório, ele tem uma quantidade maior de recursos financeiros. São o que nós chamamos de ricos, né? Recursos monetários. É interessante nós pensarmos, porque quando nós começamos a ler, né, esse capítulo, muitas vezes já chama assim, o dinheiro é um problema, o dinheiro é uma perdição. Mas quando a gente começa a refletir cada vez mais e aprofundar um pouco mais os nossos estudos, nós começamos a compreender que o dinheiro não é o problema. O dinheiro é um recurso disponibilizado pela divindade a todos nós, na sociedade em que vivemos, que é necessário o desenvolvimento da vida em sociedade que nós temos, é necessária a nossa sobrevivência. Mas qual a finalidade que nós damos ao dinheiro? Qual o verdadeiro valor que nós damos ao dinheiro? Nessa sequência da parábola, ele diz que Jesus
encontrou um jovem e que perguntou a ele: Bom mestre, que devo fazer para adquirir a vida eterna? E Jesus respondeu: Cumpre os mandamentos. E o jovem perguntou: Quais mandamentos? Ele responde: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não prestarás falso testemunho, honrarás teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí o jovem ele responde: Eu tenho respeitado todos esses mandamentos desde que cheguei à juventude. O que falta ainda? E Jesus lhe responde: se tu queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá aos pobres, e terás o tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se muito triste, porque possuía muitos bens. E aí Jesus disse: Em verdade vos digo que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Ele nos deixa muito claro com essa passagem, né, que a riqueza é uma prova extremamente difícil. E aí nós vamos refletir nesse momento de que todos nós, através do conhecimento que a doutrina dos espíritos vai trazendo para nossas vidas, sabemos que ao longo das nossas reencarnações vamos passando por provas diversas na nossa existência de espírito mortal, para que nós possamos ir progredindo. A prova da riqueza é uma prova que todos nós passaremos em algum momento. É uma prova, como o próprio Evangelho nos diz, bastante difícil. E aí, se nós fizermos uma correlação, quanto mais nós estudamos e aprendemos, né, na nossa vida, quanto mais nós nos desenvolvemos, quanto mais nós colocamos a nossa capacidade de aprendizado, quanto mais nós nos conscientizamos desse desenvolvimento na nossa vida, que nós temos que progredir, que nós precisamos compreender cada vez mais a mensagem do Evangelho para o nosso próprio desenvolvimento, nós temos que nos preparar cada vez mais também para essa prova. Qual a dificuldade? Aprendermos pouco a pouco. Na sequência, ele vai aqui falando da parábola dos talentos. Nós vamos falar da parábola dos talentos, que é uma parábola assim, bastante conhecida, né? Recorrentemente estudada, né? No Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos fazer uma correlação dos talentos como recursos. Mas aí nós vamos pensar em recursos da forma mais variada possível, os recursos financeiros, recursos materiais, mas também os recursos intelectuais e os recursos morais. Na parábola, ele diz assim: o Senhor age como um homem que, tendo de fazer uma longa viagem fora do seu país, chama os seus servidores e lhe entrega os seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro ele deu 1. Na sequência, ele vem desenvolvendo que ele seguiu em viagem, para que a gente não fique lendo ao pé da letra toda a lição. Ele seguiu viagem e disponibilizou talento aos seus filhos, né? Vamos trazer para a nossa vida de relação, né? Para o mundo em que nós vivemos. Nós vivemos num planeta de provas e expiações, como nós sabemos. Nós vivemos numa sociedade que a diferença de recursos, elas são diversas. E nós sabemos também, através da doutrina dos espíritos, que está tudo certo, que não há injustiça na obra da criação. Que todos os talentos, todos os recursos que estão disponíveis para cada um de nós na nossa vida, na nossa encarnação, são os recursos necessários para o nosso progresso individual. E através desse progresso individual, nós vamos trilhando e caminhando e colaborando com o progresso da nossa coletividade. Então, aquele que recebeu os 5 talentos, saiu, foi negociar e multiplicou. Fez mais 5,
ficou com 10. Aquele que deu 2 talentos também saiu, trabalhou, multiplicou, dobrou. E aquele que recebeu um único talento, ele fez o quê? Ele enterrou aquele talento. E aí o que a gente... olha como ele coloca, mas aquele que só recebeu um talento, cavou um buraco na terra e ali escondeu o dinheiro que recebera. Cavou um buraco. Quando a gente estava estudando sobre isso aqui, a gente viu até alguns estudos, algumas coisas, é interessante, né, como a mensagem nos é trazida de uma forma belíssima, como nós sabemos, mas que nos faz parar para pensar, né? Cavou um buraco na terra, né? Quantos de nós temos muitos talentos já desenvolvidos e que ainda escondemos, ainda ficamos com medo, ainda temos insegurança de utilizar esses talentos. É um processo natural para todos nós, é um processo que acontece de uma forma constante. O progresso, ele não dá saltos, ele vai trilhando o seu caminhar ao longo do seu desenvolvimento de espírito imortal. Mas é interessante, ele me fez pensar muito sobre esse trecho. Fiquei pensando na minha situação, o que eu tenho, né, de disponível na minha vida de recurso que eu não utilizo, que eu cavo um buraco na terra e me escondo. Enquanto na parábola ele diz, quando ele volta, ele vê o que cada um fez com esses recursos. Eu assisti até um filme, né? Acho que é Um Sonho Impossível, eu não me lembro muito bem. Uma história baseada numa história... É um filme baseado numa história real, né? Em que uma família com muitos recursos financeiros encontrou um jovem que tinha fugido de um bairro pobre nos Estados Unidos, de violência, e começou a ajudar aquele jovem, deu roupa, deu abrigo e acabou adotando aquele jovem. Enfim, uma história muito bela, muito bem contada e me fez pensar sobre isso, né? Uma família com recurso financeiro não teria, em tese, né, necessidade de fazer aquilo. Foi de uma forma muito espontânea. Foi uma utilidade, né, dos recursos que já tem condição de ter nessa vida, né? E aí a gente para e pensa, mas só aquele que tem muito recurso financeiro que pode ajudar? Nós estamos vindo do capítulo anterior, né, que fora da caridade não há salvação, em que foi estudado com bastante profundeza sobre as várias maneiras de atuarmos, né, de fazermos a caridade. E nós sabemos, né, que o Evangelho diz pra gente que nós podemos fazer caridade em todos os momentos da nossa existência, né, através do pensamento, através de uma prece, através de um abraço, através de um ouvido, né, de você ouvir o próximo, através de você conversar, através de nós podermos realmente dividir recursos que nos é possível fazer, pouco ou muito. E isso é muito interessante, nós lembrarmos desse momento atual que a sociedade está passando e que todos nós estamos enfrentando, né, em que os recursos, eles são necessários e fundamentais para que nós possamos ajudar aqueles que nesse momento estão passando por uma situação mais difícil do que nós. Então, que essa mensagem do Evangelho, ela possa mexer no nosso mundo íntimo e nos conscientizar cada vez mais. Que o dono do banco, né, tem um amigo que fala até isso, né, quando nós duvidarmos, tivermos medo, a gente não esquecer que o dono do banco é Deus. Nada nos pertence. Tudo nos é dado de uma forma temporária.
Então, que nós tenhamos a consciência cada vez maior de darmos um bom direcionamento, uma boa utilidade para os recursos que nós estamos. E que nós tenhamos a consciência e do fundo do nosso coração nós tenhamos a gratidão, né? Nós tenhamos a consciência de tentar desenvolver cada vez mais a gratidão em nossos corações. Parece até uma moeda de troca, mas é uma coisa tão natural que quanto mais nós emitimos para o universo, né, pensamentos e sentimentos positivos de gratidão, de amor, de paz, de pacificação, que sejamos nós, dentro de toda essa situação em que estamos enfrentando, esse movimento de amor que a sociedade, de uma maneira geral, fala que está precisando, né? De uma forma geral, a grande maioria de nós na sociedade já anseia muito por esse sentimento, por essas emanações de paz e de vibração de amor, né? Nós temos, no nosso mundo íntimo, já temos desenvolvido em nós essa necessidade. E que sejamos nós a mudança que a gente está esperando que aconteça. E que essa mudança, ela venha junto, cada vez mais, da consciência da mensagem que o Evangelho vai trazendo para as nossas vidas. Porque quando nós falamos em caridade, quando nós falamos em divisão de recurso, quando nós lembramos, né, que os recursos nos é dado para que nós possamos dar uma boa utilidade para ele, nós sabemos que quanto mais equilibrados interiormente nós tivermos, nós teremos melhores condições de agirmos de acordo com a mensagem do Evangelho para as nossas vidas. É muito interessante porque muitas vezes a gente pode parar e pensar assim, tem muita gente com recurso, tem muita gente com condições, mas que não fazem, né? Tem muita gente que poderia fazer, mas que eu vejo que não faz. Enfim, não nos cabe, né? Não nos cabe nenhum tipo de julgamento. Tanto que aqui nessa parábola da salvação do rico, quando a gente lê primeiro, a gente pode até pensar assim, né? Poxa, o rico, ele cumpria toda a parte lá, amar ao próximo, ele cumpria todos os mandamentos de não matar, honrar pai e mãe, mas ele não quis abrir mão dos recursos financeiros dele para seguir Jesus, né? A gente, nossa, como assim, né? Naquele momento, estando junto ali, ele perdeu a oportunidade de seguir Jesus. Aí eu fiquei pensando, né? Esse espírito que nesse momento passou por essa situação junto a Jesus, mas que ele já cumpria todos os outros mandamentos. Onde será que ele está agora, né? A gente ainda está aqui, muitas vezes lendo e julgando, né? O que ele fez ou não fez de forma equivocada naquele momento, né? Mas e nós? O que nós estamos fazendo com os recursos que nós temos, né? O quanto nós já seguimos os mandamentos de Jesus. Então, a gente tem que sempre olhar e buscar, olhar cada vez mais para dentro de nós. Porque quanto mais desenvolvermos esse sentimento de aprendizado, de querer progredir, porque é uma coisa também interessante que a gente colocando aqui os talentos como recursos, e o Evangelho fala para a gente também que não há privilégios na obra da criação. Deus não privilegia um em detrimento ao outro. Nós conquistamos, né? Nós conquistamos como espírito imortal o nosso desenvolvimento, o nosso progresso. Então, nós conquistamos os nossos talentos. Os talentos que nos são adquiridos através do desenvolvimento da asa da moralidade, da asa da intelectualidade. Então, se nós conquistamos, se a doutrina deixa isso muito claro para a gente, que depende de nós a lei de progresso, a lei de causa e efeito que nos é trazida, que nós temos resultado, né, das nossas ações pretéritas,
e que cada vez mais que a gente vai se conscientizando disso, nós vamos buscando desenvolver cada vez mais esses nossos recursos, esses nossos talentos. A doutrina também fala para a gente que, dependendo da nossa necessidade, nesse momento reencarnatório, da nossa necessidade de aprendizado, de prova, de progresso, de crescimento individual, muitas vezes os recursos eles são nos dados de acordo com aquilo que nós temos que aprender. Então, muitas vezes, se não temos ainda condição de trabalhar com muita coisa, é como em qualquer lugar. O chefe não vai lá disponibilizando para aquele servidor, para aquele trabalhador, de acordo com o que ele enxerga que aquele pode responder. A responsabilidade ela não vai sendo dada gradualmente, a responsabilidade no trabalho, conforme a resposta que nós vamos dando, e muitas vezes nos é dado recurso e muitas vezes falhamos. Muitas vezes não nos é dado recurso justamente para que nós não falhemos novamente. E muitas vezes não nos é dado recursos para que nós aprendamos a conquistar esses recursos, a lutar por esses recursos, mas principalmente que nós aprendamos a dar uma boa utilidade para esses recursos. E aqui na continuação da parábola, o Senhor, quando voltou de viagem, foi ter aquela prestação de contas. Aí aquele que recebeu os 5 talentos disse: tu me deste 5 talentos, eis aqui, além desses, outros 5 que eu ganhei. E o Senhor lhe respondeu: ó bom e fiel servidor, porque foste fiel em poucas coisas, vou te confiar muitas outras. Participa da alegria do teu Senhor. Né? Olha que legal. E há também a mesma coisa que ele disse para aquele que recebeu 2, que também saiu e devolveu, além dos 2 recebidos, mais 2. A mesma coisa. Bom e fiel servidor. Foste fiel em poucas coisas, vou confiar muitas outras. Participa da alegria do teu Senhor. Né? Então aí a gente vê, né? O Senhor fica feliz com a gente. Quando a gente consegue não cavar um buraco na terra e esconder os nossos talentos. Ele fica feliz. Ele espera de nós o nosso progresso individual. Para isso ele disponibiliza esses talentos. Para isso nós desenvolvemos esses talentos. E aí, em contrapartida, aquele que recebeu somente 1 talento disse: Senhor, eis que és um homem enérgico, que ceifas onde não semeaste, colhe onde nada puseste. Por isso, com receio de ti, escondi o teu dinheiro na terra. Aqui está e eu te devolvo o que é teu. Olha só que interessante. Com receio do Senhor, né? Com medo como se Deus fosse aquele Deus ainda punitivo, né? No mesmo parágrafo, ele nos dá a ideia do Senhor feliz, porque nós conseguimos desenvolver os nossos recursos, né? E nos dá o exemplo daquele de nós que cavamos um buraco na terra e esconde o dinheiro que recebeu, esconde o talento, né? E devolve com medo daquele que nos deu, né? E aí o Senhor responde: servidor mau e preguiçoso. Sabias que eu ceifo onde não semeei, que colho onde nada coloquei. Devias, portanto, pôr meu dinheiro na mão dos banqueiros, a fim de que no meu regresso eu retirasse com juros o que me pertence. Então tirem o talento que está com ele e entreguem-no ao que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos que já têm, e eles serão cumulados de bem. Deus está privilegiando aquele que tem 10 talentos? Não.
Ele está disponibilizando mais talentos para que aquele talento seja bem utilizado. Na página de Emmanuel, né, a gente consegue aqui enxergar, no parágrafo inicial, uma reflexão muito importante para a gente, que ele fala assim, ó, na abastança ou na carência, na direção ou na subalternidade, não desprezes agir e servir. Olha só, quer dizer, na abastança ou na carência, quer dizer, com muito recurso, com pouco recurso. Na direção ou na subalternidade, se você está numa posição de comando ou numa posição nesse momento de obediência. Não desprezes agir e servir, quer dizer, não enterre aquele talento como aquele fiel fez. Porque o trabalho, o que é o trabalho que a doutrina fala pra gente, né? Que é toda ação útil, né? O trabalho nas concessão do espaço e do tempo, que é tudo temporário, que a gente sabe, o espaço e do tempo dessa encarnação. Nós não nos lembramos, nós temos o esquecimento do passado aí como um benefício, né, que nos é dado pela misericórdia divina. Então, nós sabemos que é tudo temporário, nada é definitivo, né? Então, nesse espaço e nesse tempo, o trabalho é o talento comum a todos, independente da situação em que se encontra, pelo uso do qual o espírito se engrandece. Né? Nós nos falamos do progresso do espírito, né? na busca que nós temos que ter rumo às esferas superiores a que se destina. A doutrina deixa isso muito claro para a gente, né? Apesar de toda a nossa rebeldia, apesar de toda ainda muitas vezes a nossa falta de ação, muitas vezes a nossa inatividade, a nossa dificuldade de compreender ainda muito bem a mensagem do Evangelho, nós sabemos que ninguém ficará para trás. O progresso é o destino de todos nós. O quanto nós levaremos de tempo nesse caminhar é que é relativo a cada um. A cada um será dado segundo as suas obras. Então, que nós possamos cada vez mais nos conscientizar, né, dessa possibilidade, desses recursos, que nós possamos ter cada vez mais dentro de nós essa certeza da misericórdia divina de que ninguém ficará pelo caminho. E aí ele continua aqui numa frase belíssima, que ele fala: responde ao Senhor que te serve por intermédio do trabalho incessante da natureza, né? Como nós podemos comprovar diariamente, né, todos os recursos que nos é dado, todos os recursos naturais que nós temos, e que tudo na natureza se mexe, tudo na natureza progride, tudo na natureza se desenvolve, e nós fazemos parte da criação divina, né? Nós fazemos parte desse conjunto todo que Deus disponibilizou para todo esse movimento de progresso da humanidade. Aí ele diz, né? Responde ao Senhor com o trabalho infatigável de teu pensamento e de teus braços, né? De teu pensamento, nós aprendemos cada vez mais, né, a força que tem o pensamento, a força que tem a transformação através do pensamento, a força que tem através da matéria que é o pensamento, que o pensamento é criador, que ele é desenvolvedor, né? Que ele é fundamental para o progresso, então que nós possamos usar esse recurso, né? essa certeza para esse desenvolvimento, e de ter os braços, né? Como ele vem dizendo aqui sobre o trabalho, né? De ter o cérebro, de ter o coração. Você trabalhar, mas trabalhar o quê? Com a consciência no bem, com a consciência de fazer o correto, de acordo com a mensagem do Evangelho, para que te eleves à comunhão com o amor infinito de Deus, né? Olha que coisa linda, esse parágrafo é lindíssimo, né? Para que te eleves à comunhão com o amor infinito de Deus. O amor infinito de Deus está nos envolvendo o tempo todo, né? Nós estamos envoltos no hálito divino, nós estamos sempre e cada vez mais
buscando, né, essa consciência, esse mergulho, vamos dizer assim, e é fundamental para nós que nós possamos nos conscientizar cada vez mais disso, né? Então, para isso nós precisamos querer, né? Como Deus não privilegia, nós conquistamos, né, nossos talentos, então que nós possamos nos esforçar para melhorar, que nós possamos nos conscientizar, que nós busquemos compreender cada vez mais, que essa mensagem final que nós já estamos encerrando o nosso raciocínio, ela possa ser de esperança, né? Sempre de esperança de que todos nós estamos amparados, todos nós estamos envolvidos, todos nós temos recursos, né, disponíveis no nosso mundo íntimo para colaborar com a obra da criação, né? Para nós fazermos jus de sermos coautores, né, da obra da criação, que nós possamos nos conscientizar disso e nós possamos colocar aí todo o nosso amor no nosso trabalho, no nosso pensamento, agradecer sempre por essa oportunidade desafiadora que nós estamos enfrentando na nossa sociedade. Parece assim difícil falar agradecer por esse momento, mas sim, é uma verdade, nós devemos agradecer por essa oportunidade de estarmos vivendo, e essa oportunidade de reflexão, essa oportunidade de aprendizado e essa oportunidade de trabalho. Como nós falamos, o trabalho útil do pensamento, do sentimento e dos recursos que nós temos, né? Sejam eles materiais ou intelectuais, para que nós possamos colaborar com o pão na mesa daquele que tem a fome, com a palavra do Evangelho, o sentimento de amor, o pensamento de paz e de harmonia, para que nós possamos colaborar de uma forma positiva para esse ambiente em que nós estamos vivendo, para esse planeta tão lindo em que nós habitamos e que nós sabemos que estamos passando por um momento aí histórico e desafiador para todos nós. A utilidade na realidade de todos esses talentos que nós tanto falamos nesse momento de dor que nós estamos atravessando. Então, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade, é sempre uma alegria muito grande nós podermos estar juntos do trabalho desenvolvido na Casa de Francisco de Assis, que nossos corações possam estar, embora distantes fisicamente nesse momento em que estamos atravessando, mas como os recursos e os talentos daqueles que criaram, né, essas tecnologias nos permitem tá aí tendo uma boa utilidade dos talentos de alguém que naquele momento desenvolveu essa tecnologia que nos permite estarmos mais próximos, mais aconchegados e em pensamento e em coração estarmos juntos. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar. Muito obrigada mais uma vez pelo convite e que possamos caminhar para frente e para o alto, como nos diz Leon Denis, e com muito amor, muita alegria e muito carinho por esse Evangelho e por essa doutrina dos Espíritos que esclarece os nossos corações. Que assim seja, com a graça de Deus. Boa noite a todos.